Obrigado, Valdizan. Bom dia para todo mundo. Eu espero que você hoje esteja com muita esperança, né? Eu tenho muita esperança e eu espero que você também tenha. Esses dias aqui estava tão calor, tão calor. Estamos passando calor como nunca passamos antes em final de setembro, começo de outubro, 38, 39 graus. E de repente, né, a gente fala de repente, mas é Deus. Ontem à noite trouxe uma chuva que não estávamos esperando para ontem, mas trouxe uma chuva, refrescou. Hoje acordamos de manhã com um pouquinho de chuva ainda, mas um clima muito mais gostoso, né? Nosso Deus é muito bom. Esperança. Eu espero que você hoje esteja com esperança em Deus. Vamos continuar o nosso estudo desta primeira carta de Pedro. Hoje eu vou precisar terminar um pouco mais cedo. Peço perdão a todos os que estão me vendo e ouvindo, mas vamos aproveitar bem esse nosso tempo. Abre a sua Bíblia comigo, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2. Semana passada, nós terminamos o nosso estudo falando dos versículos de 1 a 3, dizendo que agora com esta nova vida, não é? Somos regenerados, gerados de novo. Nós temos que tirar coisas de nossa vida. E vimos isso, não é, na semana passada, no comecinho do capítulo 2, versículo 1, onde falamos que as coisas que temos que tirar de nossa vida são maldade, engano, hipocrisia, inveja e toda a maledicência. Mas ao tirarmos essas coisas, não podemos ficar com nossas vidas vazias. Então, a instrução no versículo 2 é: vamos tirar coisas no 1 e no versículo 2 vamos acrescentar para tomar o lugar daquilo que foi tirado. E a gente acrescenta o genuíno leite espiritual, a palavra de Deus, pura, genuína, o estudo da palavra, a leitura da palavra, a meditação da palavra diariamente. Vai nos encher. Assim como uma criança que toma leite, né, um bebê que toma leite, que vai crescendo fisicamente, se nós desejarmos com vontade este puro leite espiritual, vamos crescer espiritualmente falando. Assim que terminamos na última aula. Hoje eu quero entrar nos versículos 4 a 10. São versículos muito importantes, versículos que vão nos ensinar a natureza e a função da igreja. Vamos estudar juntos qual é, então, a natureza da igreja e qual é a função da igreja. Lembrando que igreja somos nós, né? Você e eu. Igreja não é um prédio, mas são pessoas que se reúnem num prédio, numa casa, onde quer que seja. Mas a igreja é composta de pessoas. Qual é, então, a natureza e a função da igreja? Vamos ler esse texto juntos? E aí vamos, então, comentar um pouco. Vamos ler mais uma vez 1 Pedro, capítulo 2, versículos 4 a 10. Presta bem atenção e você já vai tentando descobrir qual é a natureza e qual é a função da igreja. Vamos ler juntos. Versículo 4. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais
aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Que texto bonito. Vamos passar esse período aqui conversando sobre este texto, versículos 4 a 10. Qual é a natureza da igreja? A igreja, vemos no versículo 4, ela é construída em cima de Cristo. Cristo é o fundamento, a pedra principal, o alicerce principal desta construção da igreja. Então, a igreja é construída em cima de Cristo. A igreja é um prédio espiritual, né? Não um prédio físico, mas um prédio espiritual. E cada cristão, versículo 5 nos ensina, é uma pedra nesta construção. Você e eu também somos pedras vivas nesta construção. Somos os tijolos que estão sendo usados para construir a igreja. Jesus é o fundamento, a pedra principal. E a partir dele, nós então somos colocados um a um e fazemos parte desta construção. Este é um conceito muito importante. Por quê? O cristianismo é comunidade, não é solidão. Comunidade, pessoas juntas. Você não pode ser um cristão, uma cristã isolada. É necessário ser membro da igreja, porque somos pedras nesta construção. Uma pedra sozinha não é construção. Eu já estudei com muitas pessoas que me dizem o seguinte: eu não preciso fazer parte da igreja. Eu consigo ficar na minha casa, orando, adorando, lendo a Bíblia, sendo um cristão. Está errado. Está sendo enganado. Uma pedra sozinha não é uma construção. Nós somos pedras nesta construção que é a igreja. E uma construção só se torna uma construção quando tem várias pedras. É uma em cima da outra, é uma do lado da outra, cada um apoiando e ajudando o outro. Essa é a natureza da igreja. Eu não consigo ser igreja sozinho, isolado. Então, quando alguém pensa desta maneira, está se enganando. Não está fazendo o que uma igreja é para fazer.
Somos pedras vivas na construção deste edifício espiritual, do qual Cristo é o fundamento, a pedra principal, o alicerce, a pedra angular. E a partir dele, somos então construídos, um em cima do outro, um do lado do outro. Isto é igreja, isto é comunidade, não é isolamento. Então, se você pensa ou conhece alguém que pensa que não precisa fazer parte da igreja, estude 1 Pedro capítulo 2, versículos 4 e 5. Mostre esses versículos para essas pessoas, porque não podemos viver isolados. Somos pedras que estão construindo este edifício. Uma pedra sozinha não é construção. Muito importante este conceito. Além disso, no versículo 5, vemos também que os membros desta igreja, você e eu, somos sacerdotes. Que bonita essa ideia, não é? Na velha lei, os sacerdotes somente eram da tribo de Levi. Ninguém mais podia ser sacerdote. Se você não pertencesse à tribo de Levi, você não era sacerdote. E para ser um sumo sacerdote, você tinha que fazer parte da família de Arão, né? Família de Levi, mas especificamente a família de Arão. Nessa nova aliança, da qual eu e você fazemos parte, nessa igreja, da qual Jesus é a pedra angular, que nós somos as pedras vivas, os tijolos, nós também somos sacerdotes. E o sacerdote tem acesso a Deus diretamente. E o sacerdote traz outras pessoas para Deus. A palavra sacerdote quer dizer um construtor de pontes. O sacerdote constrói pontes para que outros tenham acesso a Deus. Que bonita essa ideia, não é? Que privilégio nós temos como cristãos de sermos sacerdotes, construtores de pontes, ajudando outras pessoas a chegarem até Deus. Esta é a natureza da igreja. Jesus é a pedra fundamental e eu e você somos tijolos, pedras vivas nesta construção. O sacerdote, ainda mais no versículo 5, traz ofertas a Deus. Eu e você somos sacerdotes na nova aliança. E nossas vidas são estas ofertas que trazemos a Deus. Muito importante a natureza da igreja. Agora, qual é a função? Qual é a função da igreja? Versículos 9 e 10. Qual é a função da igreja? Eu quero ver com você um pouco mais específico sobre o versículo 9. Quando a palavra de Deus ensina para nós que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha que termos importantes. Deus, no Velho Testamento, já havia dito essas mesmas palavras para a nação de Israel. Vamos sair um pouquinho de 1 Pedro? E eu quero que você abra sua Bíblia comigo em duas passagens no Velho Testamento que mostram isso. A primeira delas é no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6. Abre a sua Bíblia comigo,
lá no comecinho do Velho Testamento, Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6. Olha o que Deus havia falado à nação de Israel. Êxodo 19, versículo 5. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Bem parecido com 1 Pedro 2, versículo 9. Olha também comigo Deuteronômio. Deuteronômio, pouquinho mais para frente, na sua Bíblia, o 5º livro do Velho Testamento, Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6. Olha o que Deus está dizendo à nação de Israel. Versículo 6. Pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. Que bonito esses versículos. E agora em 1 Pedro 2,9, pode voltar para lá? A palavra de Deus diz a mesma coisa. Vocês, porém, são sacerdócio real, uma geração eleita, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Que termos bonitos, não é? Nós somos uma geração eleita. Pedro está dizendo para aqueles cristãos que estão dispersos num mundo que não é o deles. E o mesmo ensinamento é para você e para mim hoje, não é? Quando fala que somos uma geração eleita, está falando da graça de Deus, não é mesmo? Deus não escolheu Israel porque eles eram um grande povo, um povo importante. Pelo contrário, Deus escolheu Israel porque ele os amava. A graça de Deus. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, diz o seguinte: vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês. Somos uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa. Nós somos separados, diferentes, já vimos isso, não é? Somos separados, diferentes, somos exclusivos de Deus. Somos uma nação santa. A nossa pátria está nos céus. Vivemos aqui neste mundo, mas este mundo não é nosso. A nossa pátria está nos céus, aonde está o nosso tesouro, a nossa herança. Infelizmente, Israel se esqueceu que era uma nação santa. E aqui o apóstolo Pedro está lembrando aqueles cristãos quem eles eram. Uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo separado, diferente, porque mora neste mundo, mas a sua pátria está nos céus. Fala também que somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Antes, quando não éramos cristãos,
não éramos o povo de Deus, mas agora fazemos parte deste povo exclusivo de Deus. Todos esses privilégios que você e eu temos. No comecinho do versículo 9, tem uma grande responsabilidade. E essa é a nossa função. Porque somos uma geração eleita, porque somos um sacerdócio real, porque somos uma nação santa, porque somos um povo de propriedade exclusiva de Deus, temos uma grande responsabilidade. E esta é a função da igreja. O restante do versículo 9. Anunciar as grandezas ou as virtudes, depende da versão que você está lendo, do nosso Deus. A função da igreja é de anunciar as grandezas de Deus, daquele que o chamou, o versículo diz, das trevas para a sua maravilhosa luz. E esse verbo anunciar quer dizer, vamos dizer para todo mundo, vamos fazer uma propaganda, né? Um anúncio aonde todos podem ver. Esse mundo em que nós vivemos, que não conhece as grandezas de Deus, precisa conhecer. E é a função da igreja de anunciar, gritar para todo mundo, fazer uma propaganda sobre as virtudes, as grandezas de Deus. Deus nos tirou da escuridão, das trevas, e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E a função da igreja é exatamente essa, é anunciar, é gritar para todo mundo, é fazer uma propaganda que antes nós vivíamos na escuridão, mas agora, por causa da grandeza das virtudes de Deus, Deus nos tirou da escuridão e nos trouxe para a sua luz. O fato de sermos uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusivo de Deus. Essas bênçãos que temos nos trazem uma grande responsabilidade. Esta é a função da igreja. Anunciar para todo mundo as maravilhas, as grandezas de Deus. Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua luz. Ele nos fez o seu povo. Antes nós não éramos povo, lembra disso? O apóstolo Pedro já falou sobre isso. Antes nós vivíamos na escuridão, mas agora somos povo. E não somente povo, somos povo exclusivo de Deus. O versículo 10 nos diz também que antes nós não tínhamos misericórdia e agora nós temos misericórdia. O nosso Deus nos tirou das trevas e nos transportou para a sua luz. O nosso Deus nos fez de alguém que não era povo para alguém que agora é povo exclusivo dele. O nosso Deus nos deu algo que não tínhamos antes: misericórdia. Misericórdia. A função da igreja é anunciar para todo mundo o que Deus fez por nós. A natureza da igreja é que somos tijolos. Tijolos que vivem juntos. Um tijolo só jogado no meio de um terreno não é construção. Para ser construção,
tem que ter vários tijolos. Eu não posso viver em solidão. Eu preciso dos meus irmãos e das minhas irmãs e eles precisam de mim. Isto é igreja. Precisamos estar juntos. Essa é a natureza da igreja. Somos sacerdotes. Construímos pontes para ajudar outros a chegarem a Deus. E ofertamos nossas vidas como sacerdotes fazem ofertas. Essa é a natureza da igreja. E a função é de anunciar, contar para todo mundo, fazer uma grande propaganda do que Deus fez por nós. Nos tirou das trevas, nos trouxe para a sua luz, nos fez povo exclusivo dele e nos deu misericórdia. Como é que você está vivendo sua vida? Você está entendendo muito bem o seu papel dentro da igreja? Você está entendendo qual é a sua natureza? Precisa estar junto com seus irmãos e irmãs. Precisa estar ajudando outros a conhecer a Deus, um sacerdote. Você está entendendo qual é a sua função? Sua função não é sentar no banco dentro do prédio da igreja ou numa cadeira dentro de uma casa. A sua função é anunciar as grandezas de Deus, mostrar a esse mundo perdido o que Deus fez por você e o que Deus quer fazer por este mundo. Tirar das trevas, trazer para a sua luz. Fazer um povo exclusivo dele e nos dar misericórdia. Interessante que esses 4 atributos, essas 4 qualidades que falamos, uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa e um povo de propriedade exclusivo de Deus, traz a ideia de união, não é? Nós precisamos ser unidos no Senhor. Agora, é interessante que união não significa uniformidade. Não somos todos iguais. União tem diversidade, né? Somos todos tijolos, pedras, mas cada pedra é diferente. Cada tijolo é um pouquinho diferente. União, mas diversidade. Eu quero terminar hoje com algumas palavras importantes de um homem que viveu entre os anos 370 a 450 depois de Cristo. Bem lá no comecinho, entre os anos 370 a 450. O nome dele era Agostinho. Agostinho. E ele falou essas palavras que são muito importantes. Nas coisas essenciais, na doutrina, união. Nas coisas não essenciais, por exemplo, aquilo que eu penso, nas opiniões, liberdade. Em todas as coisas, amor. Vou repetir. Nas coisas essenciais, como doutrina, união. Nas coisas não essenciais, como opiniões, liberdade. Acima de tudo, em todas as coisas, o amor. Boas palavras, né? Deste homem que viveu há tantos anos atrás, chamado Agostinho. Vamos usar essas palavras em nossa vida, né? Em coisas essenciais, união. Em coisas não essenciais, liberdade. Acima de tudo, amor. Somos uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de
propriedade exclusiva de Deus. E nossa função é de anunciar, é gritar bem alto, é de fazer uma propaganda para este mundo perdido, as grandezas do nosso Deus. Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua luz. Ele nos fez povo de propriedade exclusiva dele. E ele nos deu misericórdia. Eu espero que você esteja funcionando dessa maneira. Que essa seja a sua função. Espalhe, conte, faça uma propaganda daquilo que Deus fez para você. Essa é a função da igreja. Deus abençoe você. Que você tenha um dia maravilhoso, cheio de esperança. Deus abençoe você.